Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje vamos falar sobre reflexão, translação e rotação, que são simetrias muito importantes. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, falando sobre essas transformações geométricas, podemos perceber que em muitos lugares do mundo os azulejos são utilizados na arquitetura. Eles recobrem fachadas de vários prédios históricos, entre outros, Então, juntos esses azulejos, eles podem fazer parte de um padrão geométrico formado a partir de transformações geométricas, que seriam as reflexões, translações ou rotações. Então, veja na foto ao lado que a fachada do Palacete Pinho, localizado em Belém, no Pará, tem suas paredes revestidas por azulejos que apresentam simetria. Muito bem, agora falando sobre a simetria de reflexão, Dizemos que duas figuras são simétricas em relação a uma reta qualquer, quando uma é a imagem espelhada da outra em relação à reta considerada, que é chamado eixo de simetria. Então, isso quer dizer que se desenharmos as figuras numa folha de papel e dobrarmos esse papel de tal modo que a dobra coincida com a reta em questão, as duas figuras coincidirão perfeitamente, Então, isso acontece porque pontos simétricos estão em lados opostos, mas à mesma distância do eixo de simetria. Isto é, o eixo de simetria é a mediatriz do segmento de reta que une estes dois pontos. Então, vamos para o primeiro exemplo. Os peixinhos da figura aí, olha, observe que eles são simétricos em relação ao eixo Y, certo? Então, neste caso, nós dizemos que o peixinho vermelho sofreu uma reflexão ou que foi refletido em relação ao eixo Y. Dizemos também que o peixinho verde ele pode ser obtido a partir do peixinho vermelho por meio de uma reflexão em relação ao eixo Y. No exemplo 2, nós temos aí os peixinhos da figura que são simétricos em relação ao eixo X, Então, neste caso, dizemos que o peixinho vermelho sofreu uma reflexão ou que foi refletido em relação ao eixo X. Dizemos também que o peixinho verde ele pode ser obtido a partir do vermelho, por meio de uma reflexão em relação ao eixo X. Reflexão de uma figura em relação a uma reta, Então, em matemática, ou mais precisamente na geometria, a reflexão é uma transformação geométrica do ponto, da reta, do plano ou do espaço que espelha todos os pontos em relação, respectivamente, a um ponto, dito centro da reflexão, ou uma reta, que é dita eixo de reflexão ou eixo de simetria, ou um plano, que é chamado plano de reflexão ou plano de simetria. Então, vamos observar um exemplo aí. A figura PQRS, ela foi levada à figura P', Q', R', S', que é uma imagem aí da figura original, por uma reflexão em relação à reta S, que seria esse eixo de reflexão. Então, os vértices, eles foram ligados às respectivas imagens aí por segmentos de reta, orientados aí que estão na cor azul. Então, falando sobre translação, observe a figura abaixo, que mostra padrões de ornamentos inspirados na arte grega antiga. As figuras em cada fileira horizontal, aí, elas se repetem, parecendo ter realizado um deslocamento em suas posições, mas mantendo aí a mesma forma e as mesmas medidas. Então, por esse motivo, nós podemos dizer que elas apresentam uma simetria de translação. A translação ela é uma isometria que se caracteriza pelo deslocamento de uma figura de acordo com a direção, sentido e comprimento. Então, todos os pontos da figura original elas são deslocadas da mesma forma e todos os segmentos de reta que formam a figura original são transformados em segmentos de reta paralelos e com o mesmo comprimento, Então, observe aí o que acontece, no movimento de translação. Então, ainda falando de translação, na simetria de translação, cada ponto da figura é deslocado a uma distância fixa, U, em uma mesma direção e em um mesmo sentido, como você vê nesse exemplo aí que aparece da imagem, Muito bem.
Então, falando ainda sobre translação, a translação é o termo usado, né, para mover formas, sendo necessárias aí duas especificações: a direção, que pode ser medida em graus, né, e a magnitude, né, que pode ser medida em alguma unidade de comprimento. Por exemplo, caminhar 10 km a 30 graus a noroeste, né? Então, isso aí seria um exemplo, né, de mostrar como a translação acontece, certo? De especificar esse movimento. Então, numa translação, qualquer segmento de reta é transformado num segmento de reta paralelo e com o mesmo comprimento. E qualquer ângulo é transformado num ângulo congruente. Falando agora sobre rotação, considere a figura ao lado aí que representa o hexágono regular ABCDEF inscrito em uma circunferência, certo? Então, como a circunferência está dividida em 6 partes iguais, note que cada ângulo central indicado mede 360 graus dividido para 6, ou seja, 60 graus. Se girarmos o hexágono regular 60 graus em torno do ponto O, o vértice A ocupará a posição onde estava o vértice B. E esse, por sua vez, ocupará a posição do vértice C. E assim por diante, até o vértice F ocupar a posição do vértice A. Então, observe que, aparentemente, a figura não muda de posição. E, nesse caso, dizemos que o hexágono regular apresenta a simetria de rotação. O ponto fixo O aí é chamado, né, centro de rotação, e o ângulo de medida de abertura 60 graus é chamado de ângulo de rotação. Então, a rotação, que também é conhecida como simetria radial, né, nós percebemos que uma figura ela tem uma simetria de rotação de centro O e medida de amplitude alfa aí, né? Se o transformado da figura pela rotação de centro O e ângulo alfa é a própria figura, isto é, quando ela pode rodar à volta de um ponto e observamos aí a mesma figura numa nova posição. Então, numa rotação, um segmento de reta é transformado num segmento de reta congruente e um ângulo é transformado num ângulo congruente. E o centro de rotação mantém-se fixo. Então, vamos ver mais exemplos aí com simetria de rotação, né? Então, observe as figuras aí que elas apresentam, todas elas, a simetria de rotação presente. Muito bem, vamos praticar um pouquinho. Carmen Herrera é uma artista plástica que vendeu sua primeira obra aos 89 anos. Então, figuras geométricas e simetria são parte fundamental de suas pinturas. Então, observe uma pintura aí da Carmen Herrera. Apenas em relação às formas no quadro, qual tipo de simetria é possível observar? Então, observe que os pontos, né, do quadro eles são equidistantes, certo? Tanto em relação ao eixo central horizontal quanto ao vertical. Então, sendo assim, há aí a presença da simetria de reflexão, né? Então, observe que nós estamos observando apenas as formas, né? E não as cores. Muito bem. O quadro apresentado aí nesse nosso próximo exercício aí do Praticando é do artista gráfico holandês Maurice, né, Cornelis, e ele apresenta aí qual tipo de simetria? Você consegue observar uma simetria aí nesse quadro? Seria a simetria de rotação, de reflexão ou de translação? Bom, percebemos que os pássaros eles foram formados, né, a partir de translações, certo? Ou seja, modificando todos os pontos da figura na mesma distância, deixando-a na mesma direção e no mesmo sentido. Então, podemos observar aí a presença da simetria de translação. Muito bem. Mais um exercício aí do nosso Praticando. Observe a figura, né, que nós temos aí. Podemos afirmar, então, que ela foi construída a partir de qual tipo de simetria? Você consegue observar a presença de alguma simetria aí nessa figura? Bom, a figura ela foi construída a partir de rotações em torno do centro, certo? Então, portanto, aí nós podemos
afirmar que foi construído, então, a partir da simetria de rotação. Então, finalizando aí a nossa aula, né? Lembre-se que na aula de hoje nós aprendemos sobre as simetrias de reflexão, translação e rotação, reconhecendo as suas características em representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros objetos. Então, se você quer assistir essa aula novamente, ficou aquela duvidazinha que você ainda quer sanar, você pode acessar essa aula lá na nossa plataforma Eduque, né? No mais, fique com a gente para as próximas aulas, bons estudos e até a próxima!